Irmãos, vou dar uma dica preciosa para você, que eu estou tentando fazer para mim. Pouca comida e muita oração muda a vida da gente. Falei pouca comida e muita oração, e não muita comida e pouca oração. Viu? Tem um pentecostal aqui no meio de nós aqui. Gênesis 12, de 1 a 3. Quero falar sobre ordens e promessas. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Irmãos, nessa nova série de mensagens, que nós estamos sendo desafiados a vivermos numa perspectiva divina, esse texto me chama muito a atenção, porque é o Deus Todo-Poderoso marcando encontro com o homem. E eu tenho dito isso a Deus: Senhor, é tão bom quando o Senhor marca encontros com a gente. É tão bom quando nós podemos usufruir da Tua presença no nosso coração, sentirmos na nossa alma e no nosso espírito que o Senhor está conosco quando estamos ali naquele tempo buscando ao Senhor. E Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, Ele nos incentiva a buscá-lo, mas não buscá-lo de qualquer jeito. Ele nos incentiva a buscá-lo, mas a buscá-lo de todo o coração. Não é com uma parte dele, não é uma entrega parcial, não é uma entrega fragmentada, mas Deus está falando de uma entrega aqui integral, completa, por inteiro. Você se derramar na presença de Deus, sem estar preocupado com mais nada e ninguém, simplesmente a presença do Deus Todo-Poderoso e você, na presença do seu Pai. E esse Deus, Ele marca encontros com a gente, porque Ele tem planos, Ele tem propósitos tremendos que Ele quer cumprir na nossa história. E quando eu olho aqui para essa história tremenda, essa história linda, maravilhosa de Abraão, eu vejo um Deus que chega e já estabelece aqui um padrão, dando uma ordem, dizendo: olha, saia da tua terra, saia da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E ele já chega assim. Eu falei: Senhor, mas como que é isso? E Deus ministra no nosso coração, nos ensinando que a mesma coisa Ele já fez. Ele estava no céu, na terra dele, porque Jesus Cristo disse: eu não sou desse mundo, o mundo me odeia porque eu não pertenço a ele, eu não tenho amizade com esse mundo, o meu reino não é desse mundo. Então ele deixou a terra dele, ele deixou o pai, Jesus deixou a parentela, e ele desceu, ele se fez carne, ele se fez homem, ele se fez servo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque ele decidiu marcar um encontro comigo e com você. Ele decidiu que ele não queria viver, ele não queria passar a eternidade sem nós. Então nada que ele está pedindo para Abraão é que ele já não tenha feito. Não é um pedido que ele está fazendo assim: eu quero que você faça. Não, o que nós entendemos nesse texto é: eu já fiz, mas agora eu quero que você faça também. Porque, mas pastor, nós estamos no Antigo Testamento. Eu sei, mas Jesus morreu antes da criação, da fundação do mundo. Ele já morreu por nós. Então nós temos aqui uma ordem de Jesus, e a ordem é: sai da sua terra. Essa é a primeira. E eu aprendo aqui, irmãos, que terra é um símbolo para o mundo, para este mundo. E o que Deus está dizendo hoje para mim e para você: você precisa sair dessa terra, porque eu quero te mostrar uma outra. Você precisa sair dessa terra, porque eu quero te levar para outro lugar. Você precisa se desenraizar dessa terra, desapegar dessa terra, desconectar dessa terra, porque eu tenho um plano. Eu quero te levar para uma outra terra.
E a terra que eu quero te levar é diferente dessa. Tem outros valores, tem outros princípios. E sabe, irmãos, não é tanto sobre agora, para o lugar que vamos chegar, lá o ponto final, a terra, o céu. Mas Deus, Ele está convidando a mim e a você para vivermos com Ele uma jornada de fé. E nessa jornada de fé que Ele nos convida, nessa saída, quando Ele nos encontra, e quando Ele se revela a nós, e quando Ele nos tira daquela vida de lama, de pecado, de dor, de mágoa, de perda, de tantas tristezas e decepções e desilusões que passamos, Ele nos tira desse lugar, e Ele fala assim: vem comigo, para você andar junto comigo numa jornada de fé. Eu quero te levar para um outro lugar, e nessa jornada de fé eu vou transformar a sua vida. Eu tenho promessas para você. E veja que o versículo 2 e 3 me chamou a atenção, porque o versículo 1 fala do presente. Ele fala assim: sai da tua terra, é agora, é uma ordem, da sua parentela agora mesmo, e da casa do seu pai saia. Mas o versículo 2 diz assim: eu farei de você, eu engrandecerei o seu nome. Verso 3, eu abençoarei. Ele está falando no futuro, no verso 2 e 3, mas para a saída ele está falando no presente. Sabe, irmãos, muitas pessoas não estão vivendo o verso 2 e 3 de serem abençoadas, de ter nome engrandecido, e vivendo todas as promessas que Deus está fazendo aqui, porque ainda não entendeu que para o cumprimento dessa promessa acontecer, é necessário que a gente comece a fazer um movimento, e esse movimento é em direção à nova terra, que é o céu, porque nós não pertencemos a esse mundo. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, que nós somos viajantes, que nós estamos aqui de passagem, e o convite do Senhor é: vem comigo, que eu vou fazer de você uma pessoa semelhante a mim. Eu e você fomos criados à semelhança de Deus, à imagem e semelhança, mas aí o pecado entrou e nos descaracterizou e roubou de nós a imagem de Deus. Mas Deus está fazendo um convite hoje para você, e o convite que Ele está te fazendo é para que você saia do lugar onde você está. E esse lugar onde você está não é bom. Talvez você tenha parado na sua caminhada espiritual, você estagnou, você parou. Quantas vezes eu mesmo, na minha caminhada espiritual, me contentei com migalhas, me contentei com tão pouco. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que têm intimidade com Ele, para aqueles que temem Ele. E Jesus está hoje, o Senhor está hoje convidando a você: saia do seu lugar, desse lugar onde você está, que talvez você esteja confortável nele, porque Abraão estava aqui num lugar muito confortável. Ele estava em Harã, ele saiu de Ur dos Caldeus. Deus já tinha tirado o pai dele de lá, mas o pai dele parou em Harã, não conseguiu continuar, ele parou ali. A caminhada espiritual daquele homem teve um fim ali. Ele não conseguiu cumprir o propósito. Agora Deus está chamando Abraão: Abraão, vamos. O que o seu pai não conseguiu fazer, que era o objetivo, era chegar em Canaã, agora comigo você vai. Mas você precisa sair dessa terra. E Josué 24:2 diz que o pai dele era um idólatra. Está escrito lá em Josué 24:2. O pai de Abraão era um idólatra. Deus tirou Abraão da idolatria, Deus tirou Abraão do pecado, Deus tirou Abraão da miséria e trouxe ele para um relacionamento de intimidade. E diz: Abraão, sai desse lugar, porque se você não se mover desse lugar, não tem como. A primeira lição que eu quero que você tire essa noite é que você precisa estar em movimento. Quem está com o Senhor está em movimento, amém? Quando nós estamos com o Senhor, nós estamos em movimento. E o movimento é para cumprir propósito de Deus, é para cumprir agenda de Deus, é para cumprir plano de Deus. O movimento é para glorificar o nome de Jesus.
o movimento, o caminho é para exaltar o Senhor, mas nesse caminho você vai sendo transformado, nesse caminho você vai sendo restaurado, neste caminho você vai sendo restituído, nesse caminho talvez alguém olhe para você e diga: você é um cristão, porque você se parece com Cristo, porque nessa caminhada Ele tem transformado você de glória em glória, a semelhança ao Filho de Deus. Irmãos, Efésios 4,13 afirma isso, que nós devemos crescer, que nós devemos amadurecer até alcançar a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por isso que Paulo fala lá em Filipenses 3,13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, a fim de conquistar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, o meu passado está na cruz, o meu passado não é mais essa bola de ferro que me prende neste lugar, o meu passado agora não me diz o que eu devo fazer, eu resolvi o meu passado em Jesus, e passado bem resolvido é cruz, passado mal resolvido é presente, está aqui com você hoje, e impedindo você talvez de fazer muitas coisas que Deus queira, e engessando você, cristalizando você no mesmo lugar. Mas é necessário que você se esqueça das coisas que para trás ficam, e avance para aquelas que estão diante de você, com o olho no alvo, e o nosso alvo é Cristo, para o prêmio que Deus tem, a soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos nós que completarmos a nossa carreira, receberemos do Senhor a coroa da vida, mas é necessário um movimento, e esse movimento é em fé, fazendo a vontade de Deus, profetizando, fazendo bem, amando as pessoas, fazendo discípulos, jejuando, orando e sobretudo clamando pela presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Sai da tua terra, esse lugar que talvez você estacionou é um lugar que te dá uma certa segurança, você tem um certo conforto, você tem alguns títulos, você tem algumas posses, isso pode ter prendido você. Cuidado, segure o que você tem com muita leveza, para que você possa soltar imediatamente quando Jesus te chamar. Segure o que você tem, quase deixando cair, porque na hora que o Senhor Jesus te chamar, você pode largar tudo e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou pronto, envia-me a mim, eu sou teu filho, eu estou leve para a caminhada, eu não estou carregando muitas coisas, nem o meu passado, e nem também essas coisas que o mundo oferece. Porque Tiago 4,4 diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós não temos amizade com o mundo, nós não temos amizade com essa terra, nós temos amizade com Deus, com a sua vontade e com a sua palavra. Amém? Segunda coisa que Deus pede: não sai só da tua terra, Abraão, sai também da sua parentela. E a parentela aqui, irmãos, ela significa a tradição recebida. A parentela de Abraão era uma parentela que adorava um deus lunar chamado Nanar. Se você estudar a cultura suméria, era essa entidade, era esse deus que eles adoravam, que é o deus da lua. O símbolo daquele Deus era uma lua crescente, e Abraão adorava esse Deus. E acredito que Abraão, por ter Sara infértil, deve ter olhado para o céu muitas vezes e deve ter pedido um filho, porque ele não podia ter filho, Sara era estéril. Mas um dia Deus chegou na vida daquele homem e disse assim: sai, cara, da tua terra, sai do meio da tua parentela, ou seja, abandona essa idolatria miserável, abandona essa tradição, esse fútil procedimento que você recebeu dos seus pais, e vem andar comigo, porque eu vou mudar o teu nome para Abraão,
E depois Deus vai dizer para ele: sai da tua tenda, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas se podes, assim será a sua descendência. Na idolatria ele não teve nada, mas quando ele decidiu andar com Deus, ele se tornou pai de multidões. Se você não abandonar aquilo que não se relaciona com a Bíblia, aquilo que não tem harmonia com a Bíblia, aquilo que não está alinhado com a verdade de Deus, os planos de Deus não poderão se cumprir na sua vida. É necessário esse alinhamento. O Senhor não está chamando aqui Abraão para ser amigo do Evangelho. O Evangelho não tem amigos. O Evangelho mata todo aquele que crê nele, porque quem não nascer de novo não entra no céu. E para nascer de novo tem que morrer. E Abraão vai entendendo essas coisas, e Deus vai forjando o caráter dele, e Deus vai começando a emancipar Abraão emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Deus vai emancipando Abraão nesse movimento de obediência. Hoje existem muitos homens e mulheres que não se emancipam, porque ainda estão presos a estas coisas. Somente na caminhada com Deus seremos emancipados, verdadeiramente emancipados, para tornar-nos então protagonistas das nossas vidas, debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Aqui, irmãos, eu entendo que o relacionamento se estreita, porque está escrito: deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o que Deus está falando para Abraão é como se fosse um pedido de casamento. Ele está dizendo assim: Abraão, sai da casa do teu pai, ou seja, agora você vai andar comigo. Você tem uma aliança comigo. Você vai andar debaixo dessa aliança que você tem comigo. E a aliança para mim, Abraão, é coisa séria, eu não quebro. Eu não volto atrás na minha palavra. Eu não sou infiel, eu não sou mentiroso, eu sou Deus, eu não minto. Eu estou fazendo uma aliança com você, a minha parte eu vou cumprir. E agora esse convite para a aliança que Deus tem com Abraão lá no Antigo Testamento é o mesmo convite que eu e você temos no Novo Testamento. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança que nós temos com Cristo, no seu sangue e no seu corpo. Nós temos uma aliança, eu e você temos uma aliança com Deus. E Deus não quebra a sua aliança, Ele não volta atrás na sua palavra. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom e verdadeiro. E o convite do Senhor é: deixa esse lugar e anda junto comigo. João 17, a oração de Jesus: assim como eu e o Pai somos um, eu e você precisamos ser um só. Jesus está orando na oração sacerdotal, pedindo ao Pai que eu e você sejamos um com Ele. Essa perfeita unidade, irmãos, vem por meio de uma entrega total, sem reservas. Uma entrega tamanha onde você diz assim: não me importa mais, eu não tenho medo do que Ele vai me pedir, porque eu sei que Ele é bom. Eu lembro, irmãos, quantos atendimentos eu fiz de pessoas que iam se batizar, e várias delas me perguntavam: mas pastor, o que eu vou ter que deixar de fazer? Do que eu vou ter que abrir mão para andar com Deus? Eu entendo as perguntas, mas quem faz ainda não entendeu o relacionamento. Não tenha medo de atender o que Deus te pede, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele já te entregou o que é mais caro. O que é mais caro que Jesus? Tem alguma coisa mais cara para Deus que Jesus? Tem alguma coisa que você possa pedir para Deus que seja mais caro que o Filho dele? É claro que não. É claro que não. Então, se Ele te entregou o mais caro, por que é que você tem receio de se relacionar com Ele? O Senhor pede a você hoje
Que a sua entrega seja total e sem reservas, para que eu e você possamos viver esse relacionamento íntimo com Ele, viver o sobrenatural dEle. Deus não quer um relacionamento conosco, irmãos, cheio de limites, cheio de muros, cheio de barreiras. Quando Deus anda conosco e nós andamos com Deus, Ele quebra todos os padrões de repetição malditos na nossa vida. É somente quando Abraão sai daquela terra, daquela parentela e da casa do pai dele, é que padrões malditos na vida de Abraão são quebrados. E quando talvez você olhe para a sua história e para a sua família, e você veja padrões de repetição malditos, de separação, de divórcio, de idolatria, de abuso sexual, de pornografia, de mentira, de rejeição. Quantas coisas estão na nossa família, na nossa história, padrões malditos que se repetem. Por quê? Porque ninguém se levantou, como Abraão aqui se levantou e disse assim: sim, Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou. E esses padrões foram quebrados. E Abraão é crente de primeira geração. Isaac é crente de segunda geração. Jacó é crente de terceira geração. O crente de primeira geração é aquele que sai de um padrão pecaminoso, de um padrão desalinhado com a palavra de Deus, de um padrão perverso, de um padrão mau, para entrar no padrão de Deus, na linha de Deus, na palavra de Deus. Esses são os que pagam mais caro. É aquele que se converteu primeiro na sua casa. Talvez tenha algumas pessoas que sejam aqui como Abraão, que Deus chamou você, e você sabe o preço que você pagou. Porque aqueles primeiros que se entregam ao Senhor, muitas vezes são excluídos da família, não participam mais das rodas íntimas, são vítimas de cochichos e fofocas, são excluídos, são estigmatizados, são marginalizados dentro da família, sofrem até preconceito, porque decidiram alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Mas esses são aqueles que são os protagonistas, que estão quebrando o padrão de repetição na família, que estão quebrando o padrão do diabo na família de derrota, e estabelecendo em sua família o início de uma caminhada com Deus, o início de um novo tempo, um novo céu sobre as futuras gerações. Alguém tem que pagar esse preço, e talvez Deus tenha chamado você para pagar esse preço. Quantas pessoas aqui hoje, nesse auditório, são pessoas que foram as primeiras a entregar a vida a Jesus em sua família? Vocês são como Abraão, eu também. E Deus sabe o preço que você pagou. Mas depois de Abraão, quem vem? O Isaac, filho da promessa, aquele que vem para usufruir muito do que o pai já fez. Mas depois vem o Jacó, terceira geração. Tem alguém aqui que é terceira geração de crente? Tem alguém? Na terceira geração a gente precisa de novo do encontro com Deus. Porque o que acontece com Jacó é isso. Ele precisa de um encontro com Deus, porque começa a dar tudo errado de novo. Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Não adianta ser neto de Abraão, nós precisamos ter a mesma fé de Abraão. Por isso eu quero hoje desafiar você em nome de Jesus. Você que é um crente abraônico, fique firme. Deus vai te honrar. Mais cedo ou mais tarde os olhos das pessoas serão abertos. Mais cedo ou mais tarde Deus vai revelar a sua glória, o seu poder. E finalmente verão a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Esse dia está chegando, irmãos. Esse dia está chegando. E bendito seja o nome do Senhor, que tem chamado os seus filhos à salvação. Mas existem muitos cenários ainda, que são cenários de destruição. E o Senhor continua: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai. Ou seja, movimente-se. Para onde? Para onde eu vou te mostrar. Irmãos, para andar com Deus precisa ter fé. Precisa de ter fé. Senhor, onde que é? Não vou falar. Deixa eu ver. Não. Movimenta que depois te mostro.
eu ainda vou te mostrar, mas não te mostrei. Eu e você precisamos aprender que nós não precisamos de garantia para andar com Deus. Nós não precisamos de um folder mostrando onde é que vai dar. Nós não precisamos de uma fotografia do céu. Nós não precisamos de ver o final do filme para poder confiar. Nós confiamos no Senhor porque Ele é fiel. Abraão não tinha Bíblia. Abraão não tinha igreja como essa para ouvir a palavra. Abraão só teve uma palavra, a palavra de Deus, dizendo assim: saia da sua terra, saia da sua parentela, deixa a casa do teu pai, porque eu estou falando contigo, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E o que ele fez? Sim, Senhor. Sim, Senhor. E nós? Que resposta nós estamos dando a Deus nisso? Porque talvez eu e você estejamos parados demais, engessados demais, presos demais às coisas deste mundo. Mas nós precisamos definitivamente começar a crer, não naquele lugar que Ele apontou, mas crer nele e confiar na promessa dEle, na palavra dEle. É a confiança na palavra que Abraão teve, na palavra de Deus, não na fotografia que ele não viu. Ah, pastor, mas se eu fizer tudo isso, no que vai dar? Não importa no que vai dar. Importa que você obedeceu a Deus, e isso será imputado a você por justiça. Amém? Então é necessário um movimento de uma sede, de uma fome de Deus, que não te deixa mais ficar no mesmo lugar. Um movimento de como cantamos, dizendo a Deus: Senhor, eu quero fazer parte da tua história. Me envolve na tua história. Usa a minha vida para glorificar o teu nome. Porque se eu viver uma vida só para mim, eu sou um homem miserável. Você deseja isso? Você quer isso para a sua vida? Sim ou não? E você que não entregou sua vida a Jesus, você quer isso? Pois então eu irei desafiá-lo, porque ninguém veio nesse culto aqui para dar uma passeada. Você veio porque Deus te chamou. Mas você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus hoje, só levante sua mão para eu te ver. Amém. Agora eu vou fazer uma coisa que nunca deve fazer. Eu vou chamar você aqui na frente, eu vou orar junto com você. Pastor, você me enganou. Te enganei para o teu bem. Te enganei para o teu bem. Pode vir. Quero entregar minha vida a Jesus. Vem. Deixa o seu lugar. Crente Abraão. Os abraônicos. Porque, irmãos, culto é isso. É movimento, é entrega, é o poder de Deus, é a glória de Deus. A igreja pode ficar em pé. Irmãos, comece já a orar por essas pessoas. Cada alma dessa aqui vale mais que o mundo inteiro. Cada uma delas. Se fosse necessário, Jesus viria de novo e morreria de novo por cada uma dessas almas. Tem valor inestimável ao Senhor. E tem valor inestimável a mim, que prego a palavra. Você também, minha filha? Você também? Seu marido vai vir. Marcelão é de Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui na frente: eu amo você como meu irmão, como minha irmã. Não é porque eu estou aqui nesse altar que eu sou melhor que você. Eu não sou em nada melhor que você. E o Senhor Jesus teve que derramar o sangue dele por mim, como derrama por você. Mas saiba de uma coisa: quem te trouxe aqui foi Ele. Quem te convenceu foi Ele. Quem está fazendo essa obra é o Espírito Santo. Porque Ele ama você, Ele sela você e Ele usa você para a glória dEle. Amém? Coloca a mão no seu coração, repete comigo, você que está aqui na frente. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu deixei a minha terra, eu deixei minha parentela, eu deixei a casa do meu pai, porque eu te amo, Senhor.
Eu reconheço o teu amor por mim, e nada pode me separar desse amor. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz assim, irmãos: porque nem a vida e nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus. Eu quero te fazer um convite, se você quiser, venha aos domingos às 9 da manhã. Você vai entrar pelo Kids ou pelo templo, vai passar essa porta ali, vai subir um lance, e eu vou estar ali às 9, porque eu vou ali ensinar para você a palavra de Deus, se você quiser. E ali é a nossa classe que prepara para o batismo. Não estou constrangendo ninguém a se batizar, mas a conhecer a palavra e a fazer uma escolha. Gostaria muito que vocês estivessem comigo, porque aí a minha alegria ia ser completa. Porque a maior alegria de um pregador é quando uma vida diz: sim, Senhor Jesus, eu estou aqui, me envolve na tua história, eu quero. Essa é a maior alegria da gente. A minha quinta-feira está sendo mais maravilhosa por causa de vocês. Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre vocês, que o diabo jamais possa roubar essa semente que foi plantada pelo Espírito Santo em vossos corações. E saibam de uma coisa: vocês não podem ver, mas Jesus está aqui, e Ele está vendo cada um de vocês. E o que vai acontecer é que um dia, lá no final, vocês ouvirão dos lábios dele assim: vinde benditos do meu Pai, e entrem agora no gozo do seu Senhor, que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Esse dia já está escrito no livro de Deus, e hoje se cumpre em vocês a palavra da profecia de Deus. Ele veio para salvá-los, e vocês quiseram e o receberam. João 1,12 diz: e todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. 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 Filhos de Deus. Eu quero convidar agora os Abraãos e as Abraonas que estão aí. Pastor, eu sou crente de primeira linhagem, paguei esse preço. Então eu quero convidar um homem para orar com um homem e uma mulher para vir orar com uma mulher, tá? Deixa o seu lugar e vem. Não deixa que ninguém fica sozinho. Se vier mais gente não tem problema, a hora 2 junto com um, 2 mulheres com uma mulher, mas ninguém deve ficar sozinho. Eu gostaria que você orasse e falasse assim: olha, seja bem-vindo, somos uma família, você é meu irmão, você é minha irmã, nós somos a família de Deus. Dá um abraço, dá um beijo, faz uma oração. Ó, mulheres, tem mulher aqui sozinha, tem mais mulher para vir? Ela está sozinha. Aqui também estão sozinhas, né? Precisa vir mais aqui. Vocês já têm companhia? Está acompanhado? Tá certo. Todos estão acompanhados? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado. É isso, Senhor. Sair da nossa terra, desse mundo, da nossa parentela, da casa do nosso Pai, e ir para um lugar aonde o Senhor está. Senhor, eu abençoo essas vidas, todas essas casas e essas famílias, e peço: Senhor, acende a chama em todos os corações, e que haja paixão de verdade por Ti.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca me deixou sozinho. Abençoa também os teus filhos e faz deles discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. É a minha oração, Pai, agradecido em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Como Tu és grande e maravilhoso. Como Tu és bom e fiel. Agora, Senhor, acolhe cada coração. Continua falando com os Teus servos em nome de Jesus. Amém. Se você já orou com essa pessoa, dá um abraço nela. Fala, estamos juntos nessa jornada de fé. E aí você pode ir voltando para o seu lugar. A igreja pode se assentar. Obrigado por estarem em pé, orando e intercedendo por todas essas almas. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, um culto que não tem movimento não é culto. Todo culto tem que ter movimento. De sairmos desses lugares onde fomos paralisados talvez pela incredulidade ou pelas dores, e fazemos a jornada em direção a Jesus. Eu quero dizer a você no tempo que me resta, que o Senhor Jesus ama você de uma tal forma que não pode ser medido, que Ele tem sonhos para a sua vida, e eles são reais. Mas mais do que tudo, a presença do Senhor é o nosso deleite, é o nosso maior prazer, é a nossa maior alegria. Se você perdeu a alegria da presença dEle, volte a orar. Ore mais, porque quando Ele chega, as coisas mudam de verdade. Às vezes nós estamos orando por tantas intervenções de Deus, mas se orássemos só pela presença, seria suficiente. Sabe, irmãos, Deus não precisa mudar o que está em nosso entorno. Ele só precisa mudar o que está dentro de nós. Se Deus mudar o seu olhar, se Deus mudar o seu coração, então Ele conseguiu fazer o que precisava. Permita-se ser transformado. Não fique como um barro duro na mão do oleiro. Diga, Senhor, eu quero chorar na Tua presença, e que as minhas lágrimas sejam a água que amolece esse barro. E no meio do meu choro, do meu pranto e da minha dor, coloca as Tuas mãos e vai moldando, me refazendo, me restaurando, me transformando, para que eu seja exatamente aquilo que o Senhor sonhou para eu ser. Porque é tão ruim nós sermos aquilo que não fomos criados para ser. A gente se sente fora, parece que estamos desencaixados. Nada faz sentido. Alguns desejam a morte, outros desistem de tudo, outros sobrevivem gemendo. Mas não deveria ser assim, porque o Senhor te criou para você ter uma vida abundante. Movimente-se em direção ao Senhor, e Ele vai fazer o que Ele prometeu. Ele vai te levantar. Eu te engrandecerei, eu te levantarei, eu te abençoarei, e você será bendito, porque eu te abençoei. Que coisa tremenda, mas exige esse movimento. Então, para você que hoje não pôde se movimentar porque não deu tempo, movimente-se em fé. De estar aqui, não mais porque tem série de mensagens ou pregador,
Mas você vem e fala assim: Senhor, eu vim por causa de Ti. Não é por causa do louvor e nem do pregador. Eu vim apesar deles. Eu vim por causa de Ti. E eu não quero ir embora daqui sem que o Senhor me abençoe. Lembra de Jacó? Que ele disse para Deus: Senhor, eu não te deixarei ir embora. Se o Senhor não me abençoar, o Senhor não sai. Como que Deus fica? Ele ficou porque Jacó chorava e gemia na presença de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não pode ir embora sem me abençoar. Você não pode sair do culto sem dizer: Senhor, eu não saio daqui sem sua bênção. Não saio. Eu vim para ter um encontro contigo. E eu não posso sair daqui sem perceber, sem sentir, sem ouvir que a tua mão é sobre a minha vida. Amém? Eu quero louvar mais um pouco, dá? Então o louvor pode vir. E eu quero louvar agora aquele último louvor do esvaziar. Eu quero que eu e você possamos hoje dizer: Senhor, quero tirar tudo de dentro de mim. Tudo. Tudo. Eu quero me esvaziar de tudo, para deixar a casa toda só para o Senhor. Enche-me. Enche-me até transbordar. Dá significado à minha vida, dá sentido à minha vida. Enche-me de uma forma tal que eu possa perceber que rios de água viva estão fluindo do meu interior. Enche-me de uma tal forma que quando eu falar, eu mesmo perceba: essas palavras não são minhas, foi Ele. Enche-me de tal forma que quando eu der um abraço, não seja meu, seja teu. Quando eu der um sorriso, não seja mais o meu, mas seja o teu. Transforma-me em alguém mais parecido contigo. Amém? Vamos ficar em pé então e vamos louvar esse louvor tremendo, em nome de Jesus.
obrigado, Pai. Move-nos com o teu amor, Senhor. Move-nos. Uma igreja em movimento, uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja poderosa em obras, uma igreja poderosa em palavras, uma igreja que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Senhor, ensina-nos a ouvir a tua voz. São tantas vozes, Senhor, são tantas vozes, mas nós só queremos ouvir uma, somente a sua. Por isso, Senhor, afina o nosso ouvido, a fim de ouvirmos somente uma voz, a sua, e nos dê a força e a fé para obedecermos tudo que o Senhor nos mandar. Eu creio que a salvação chegou na nossa casa, a libertação, a cura chegou finalmente e apressadamente brota em nossos lares, porque verdadeiramente o nosso coração é teu e o Senhor só precisa disso. Obrigado, Senhor, porque conosco é a fé, contigo é o resultado. Obrigado que não colocaste, Senhor, em nós o resultado, somente a fé. Cremos em Ti, cremos no nome de Jesus, cremos na vida eterna, cremos na ressurreição dos mortos, cremos no poder de Deus, cremos no perdão de Deus. Nós cremos em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti. Tudo o que somos e temos só existe em Ti. Por isso, Senhor, fica conosco. E, Senhor, abençoa meus irmãos. Senhor, abençoa cada um deles agora. Seja com eles. Que nenhum deles saia daqui aflito ou preocupado. Que nenhum saia ansioso ou inseguro. Não. Todos sairão daqui com a convicção que o Pai está junto. E quando o Pai está junto, os filhos têm paz. Assim seja, Senhor, na vida dos teus filhos. E faz de nós, teus filhos, discípulos de verdade, que servem, que andam nos passos, que se sacrificam e renunciam, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor ouviu a nossa oração, todas elas, e creio ainda mais que Tu és fiel para responder. Obrigado pelo milagre que não vimos, mas que já aconteceu. E assim, pela fé, vamos andando, profetizando e colhendo os molhos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.